dentro dessas tratativas de tema, nós lembramos que a nossa equipe, a equipe do programa TV Síndico Condomínio, está nas ruas, visitando alguns condomínios, fazendo perguntas aos moradores. Então eu solicito que vocês participem, enviem as suas dúvidas, grave as suas perguntas. O presidente está aqui ao vivo respondendo todas. E nós vamos à primeira pergunta sobre a questão de prevenção contra incêndios. Mas lembrando que quando nós divulgamos esse tema nas redes sociais, realmente vieram muitas perguntas e coisas que pode acontecer com você, condômino. Não é somente um fogo, não é somente um curto-circuito, mas ações diárias que pode acontecer com você e é válido ter um pouco de atenção. A primeira participação é do Rodrigo Couto. Ele pergunta se é obrigatório existir um extintor de incêndio em cada andar nos condomínios. Rodrigo, obrigado por você ter encaminhado a pergunta. É obrigatório o condomínio manter todo o sistema contra incêndio, inclusive com os extintores de incêndio, dentro do prazo de validade e em cada andar. Além do mais, nós não estamos olhando para o fato tão somente da questão do extintor de incêndio. As pessoas que trabalham no condomínio, os colaboradores e os condôminos precisam saber manusear o extintor de incêndio, porque não basta, Valdir, ter um extintor de incêndio, acontece algo emergencial, ninguém sabe manusear o extintor e nem sabe que tipo de pó deve ter aquele extintor dentro do condomínio. Então a resposta dele é sim, e você pode muito bem ajudar o síndico, inclusive acompanhando, se possível, através da parceria com alguma empresa que abastece vocês, uma demonstração de como utilizar corretamente o extintor de incêndio. Uma pergunta, presidente, quem é responsável por essa fiscalização nos condomínios? O Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. É o Corpo de Bombeiros. Até porque é o seguinte, Valdir, quando nós falamos de segurança contra incêndio, nós estamos falando de hidrante, nós estamos falando certamente do próprio extintor de incêndio, se ele está dentro do prazo de validade ou não, se a empresa que dá o suporte para o condomínio na parte de recarga, de manutenção dos extintores, ela se está realmente credenciada no Corpo de Bombeiros e principalmente, por aí é que a gente chama a atenção. Todos os condomínios devem manter as caixas onde nós mantemos as mangueiras e os próprios hidrantes devidamente lacrados. Toda vez que você acessa um edifício, você vai ver que ali, dentro do projeto de construção do edifício, tem ali toda a parte de segurança contra incêndio que só pode ser violada pelo próprio Corpo de Bombeiro. E, infelizmente, fica aqui, mais uma vez, um pedido ao comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. O síndico condomínio precisa, comandante, da sua compreensão. Eu sei que o efetivo não é tão grande assim, mas nós precisamos, antes que aconteça algo pior no Distrito Federal, nós precisamos juntos, síndico condomínio, Corpo de Bombeiro, fazer uma força-tarefa para geralmente fazermos um trabalho de conscientização de toda a população dos condomínios. Presidente, e o síndico condomínio já tentou, já fez muita aproximação com o Corpo de Bombeiros? Já fizemos, inclusive, com resultado fantástico. E agora, justamente na mudança de governo, nós estamos querendo mais do que nunca fazer com que a população possa participar, Valdir, inclusive da parte orientativa da prevenção do risco. Não pode deixar acontecer como aconteceu em Santa Maria, para depois a repercussão e dizer, ah não, mas o condomínio não fez. Mas peraí, o Corpo de Bombeiro deve exercer o papel de órgão fiscalizador. Se não consegue, aí sim é uma questão de o síndico condomínio, o Corpo de Bombeiro e certamente outras entidades vinculadas, levarmos até o governador, até a própria Câmara Legislativa, quem sabe uma sugestão de ideia para a gente criar um sistema de fiscalização no Distrito Federal, porque nós estamos trabalhando na prevenção contra os riscos de acidente. Ok, nós vamos agora a mais uma pergunta, agora é da internauta Maria Neves. O síndico pode proibir que fume nas dependências do condomínio? Recentemente saiu agora uma legislação bem específica, eu não lembro o número agora da lei, não se pode fumar mais em ambiente coletivo. Ah, tá, realmente saiu na mídia. Agora. O síndico não deve proibir, ele só deve levar ao conhecimento de todos, colocando no espaço comum dos condomínios, esta legislação recente agora. E quem inclusive está notificando os estabelecimentos é a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Todos os condomínios devem levar ao conhecimento dos condôminos a proibição de fumar nas dependências comuns do condomínio. Outra,
Não basta eu estar dentro do meu apartamento, que é uma área privativa, certo, fumando e deixando a fumaça ir para o apartamento do vizinho. Eu estou causando ao meu vizinho um incômodo que pode, inclusive, ter reparação de danos. Onde você conceitua área comum, ou seja, porque é normal, de repente, você está passeando pela rua e encontrar, ou então um grupo de idosos que pode estar jogando um dominó, jogando um jogo de damas e fumando também, como até um casal de namorados jovens debaixo do pilotis. Isso é considerado área comum do condomínio, então? No caso dos idosos, eles estão, de certa forma, utilizando, vou fazer uma analogia condomínio. Certo. Brasília é um grande condomínio. Claro. As áreas particulares e as áreas públicas, as vias públicas. Claro. Certamente quem está utilizando a via pública está num espaço que ele não está agredindo diretamente o outro cidadão. Mas no caso do condomínio, os pilotis, a área de elevador, a área das escadas, ou seja, tudo aquilo que não é privativo da minha unidade é área comum e não pode, certamente, ser utilizada como fumódromo. Ok, nós vamos agora a mais uma participação, agora do internauta Santo Mascarenhas. Moro em um condomínio horizontal em Santa Maria, o senhor falou agora de Santa Maria, e o síndico colou um aviso que vai multar quem coloca fogo no lixo lá fora. Porém, eles não recolhem o lixo diariamente, e se eu não colocar fogo, os ratos tomam conta. De que forma o Santo Mascarenhas resolve essa questão, presidente? Ô Sandro, é uma questão... É Santo. Me perdoe, Santo Mascarenhas. A convenção do condomínio certamente obriga o condomínio a fazer uma gestão, e essa gestão passa necessariamente pela coleta interna do lixo, levando-o até o recipiente público para que, a partir daí, certamente, o sistema de coleta público possa levar este lixo. No caso, como você mora num condomínio horizontal, realmente é um problema muito sério estarmos fazendo com que a gente deposite o lixo e ali ele fique. Certamente com o tempo, o sol, o próprio recipiente, o saco plástico, tudo que o lixo encontra, ele vai deteriorar. E é mais nada do que óbvio que vai ser um grande abastecedouro para rato. Claro. Aí cabe ao síndico tomar as medidas necessárias para que o sistema de coleta pública faça com que tenha o recolhimento desse lixo. É uma responsabilidade do síndico encontrar a solução com o governo. E uma vez eu me lembro que eu fiz uma matéria no condomínio Porto Rico, Santa Maria também. Santa Maria. Condomínio Porto Rico em Santa Maria, e eu vi diversas vezes, presidente, fogo do lado de fora da casa, o pessoal jogando fogo no lixo do lado de fora da casa, não num ambiente já próprio para lixo. É muito perigoso isso aí. Além de ser perigoso, nós temos que lembrar que aquilo é uma via pública. Ali já é responsabilidade do Estado. Claro. Certamente, inocentemente, ou eu tentando fazer com que amanhã ou depois esses dejetos, esses detritos, não sejam alimentos para ratos, baratas, enfim, para insetos, vai eu lá colocar lixo num determinado local e fogo. E uma criança se acidentar. O que acontece? Quem responde? Certamente quem deu causa àquela ação que foi colocar fogo num determinado lixo. Lembrando, nem tudo que está dentro do lixo pega fogo. Claro. Porque tem parte úmida, tem parte seca, e aí é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque uma das coisas que o síndico de condomínio está buscando agora, junto com o próprio Sebrae, junto com as cooperativas dos catadores, é fazer o trabalho de conscientização na reciclagem do lixo. Só que antes de acontecer a reciclagem, precisa haver a separação consciente. Precisa ter a separação do que é vidro, do que é lixo seco, do que é lixo úmido, ou seja, do que efetivamente eu produzo, mas eu preciso dentro da minha própria casa saber que se eu contribuir com a separação, claro, lá na ponta eu vou contribuir para uma melhor qualidade de vida. Ok, nós vamos para mais uma participação agora do Silvio Caldeira. Existe alguma lei que obriga os condomínios residenciais a ter uma brigada de incêndio? Ok, uma boa pergunta que o Silvio fez. Silvio, eu gostaria até que você tivesse a oportunidade de acessar a nossa página www.sindicondomínio.com.br e lá tem toda a orientação, em especial os condomínios devem manter, no caso dos condomínios de grande fluxo de pessoas, sim, como por exemplo o Park Shop,
como por exemplo o Conjunto Nacional e outros, eles precisam manter uma brigada contra incêndio. No caso dos condomínios residenciais, não. Aí no caso dos condomínios residenciais, dentro do projeto de construção do edifício, ele é todo dotado de um sistema contra incêndio, em que cada pilotis e cada entrada tem cada andar, cada entrada tem o hidrante, tem toda a parte de abastecimento, todos os extintores de incêndio, mas não especificamente uma brigada de incêndio. Presidente, o senhor como uma pessoa muito esclarecida e muito política, por sinal, não seria válido, de repente, sei lá, um grupo de moradores chegar até algum deputado e propor esse projeto de lei? Porque você pega esses condomínios, por exemplo, em Águas Claras, condomínio com prédios de 18, 19 andares, que de repente carece de ter uma brigada de incêndio lá embaixo. Não seria válido, de repente, um projeto de lei de iniciativa popular para esse tipo de ação? Bom dia, a colocação é muito boa. Daí onde eu, mais uma vez, é a segunda. Eu estou fazendo a terceira reivindicação ao comandante do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. Juntos nós precisamos construir algo de proteção à sociedade. Essa sua colocação, tecnicamente, precisa ser analisada, precisa saber se os condomínios teriam, inclusive, condições de suportar as exigências da lei no tocante a uma brigada de incêndio, ou se efetivamente aqueles condomínios estão dentro do que a legislação hoje determina. Mas é oportuna a sua colocação e eu vou conversar com o comandante, eu tenho certeza que o programa vai chegar até ele. Claro. E nós vamos levar esse assunto para ele, até porque o Corpo de Bombeiros jamais fugiu do compromisso de estar conosco na conscientização da população. E nesse caso seria uma brigada de incêndio, de brigada de bombeiros particulares, né? Não sim. Militares. Não pode confundir o papel do brigadista, claro, com o bombeiro civil. Claro, né? Claro. São duas funções, e aí titulando-se profissões agora, com atribuições diferentes, viu, Valdir? Ok. Agora a próxima pergunta é da Soraya. Na verdade, o senhor já respondeu aqui. O que o condomínio deve ter para prevenir um incêndio? Bom, Soraya, primeiro o condomínio, o síndico deve conhecer o projeto todo do condomínio. Em cada prumada, em cada entrada, deve haver a mangueira, que é o hidrante, que sai do hidrante para abastecer certamente todos os andares do condomínio, inclusive com os próprios extintores de incêndio. Deve ter toda a parte de sinalização, mostrando que em caso de acidente, as saídas de emergência. Outra, os corrimões que tem que ter, ou seja, o corrimão de cada escada, inclusive a escada tem que ter a proteção antiderrapante para justamente quando tiver que evacuar uma quantidade enorme de pessoas ou de um determinado andar, não correr o risco de colocar essas pessoas num pânico, por exemplo. E além do mais, deve haver por parte do condomínio toda uma explicação acerca de como utilizar corretamente os equipamentos. Lembrando, Valdir, o hidrante que abastece o condomínio, geralmente ele é no térreo, os bombeiros já chegam numa emergência, eles quebram o lacre, já colhe a mangueira, já engata no hidrante, justamente para poder ter a pressão da água para poder fazer apagar o incêndio em determinada unidade. Isto tudo precisa estar revisado pelo condomínio para estar 100% para o Corpo de Bombeiro utilizar nas emergências. E aí é algo que nós chamamos a atenção de todos os síndicos. Juntos, nós temos condições de prevenir possíveis acidentes em nosso condomínio. Ok, são 11 horas e 50 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo para o nosso presidente tomar uma água também, que hoje está falando muito sobre a questão de prevenção de incêndio nos condomínios. Voltaremos em seguida com a continuidade do nosso programa. Segue TV Síndico Condomínio.
11 horas e 53 minutos, horário de verão, horário de Brasília, dando continuidade ao nosso programa TV Síndico Condomínios. Hoje falando sobre prevenção contra incêndio nos condomínios. Respondendo agora, presidente, ao Diego Maia. De quem é a culpabilidade criminal por um incêndio causado pelo acúmulo de tomadas elétricas no condomínio? Isso aconteceu aqui e o síndico agora quer pedir taxa extra. Pelo que eu entendi nessa pergunta, aconteceu um incêndio por conta que tinha muita tomada no condomínio Diego Maia, ele não cita que condomínio é, e agora o síndico quer uma taxa extra, não sei para quê. Entendeu? Como nós poderíamos responder ao Diego Maia? Diego, a resposta é simples. Cabe ao síndico administrar o condomínio, fazendo valer toda a regra prevista na convenção do condomínio e no regimento interno. Se certamente, na administração do condomínio, o síndico agir com negligência, imperícia ou imprudência, ele vai responder pelos seus atos. Agora, se porventura algum condomínio, alguém deu causa a este fato, a pessoa que deu causa vai responder. Não precisa ir muito longe. Como nós estamos falando de condomínio, cabe ao síndico, inclusive, proibir que esteja utilizando aí um número excessivo de equipamentos em uma única tomada. Agora, precisa sempre o condomínio ter aí a parceria, como os nossos engenheiros estão dispostos, a fazer de tempo em tempo uma revisão no sistema elétrico do condomínio para que ele não fique exposto a possível risco. Mas se é algo que aconteceu no condomínio e o síndico não tomou providência, é responsabilidade dele. É do síndico mesmo. Vamos agora aqui a Norma José. Ela pergunta se existe algum material, uma pergunta até interessante, se existe algum material de limpeza que não seja inflamável. Existe? Existe, hoje existe alguns materiais, por exemplo, hoje nós já temos álcool que é vendido, você tem uma diferenciação, o que é o álcool normal, álcool combustível, com álcool gel, tem álcool gel que hoje é vendido que não pega fogo. Que não pega fogo. Mas tem outros tipos de materiais que são utilizados para limpeza. Se a senhora hoje tiver a oportunidade de pesquisar no Google, a senhora vai descobrir vários produtos, várias soluções químicas hoje que acabam substituindo aqueles produtos antigos que eram inflamáveis. Então é muito fácil, é só ela fazer uma pesquisa, ela vai ter aí uma gama muito grande de produtos que não são inflamáveis. E é válido, de repente, a própria administração do condomínio procurar esses produtos que não sejam inflamáveis, né? Existem várias empresas que distribuem produtos aí de limpeza e certamente nós estamos falando aí na parte de conscientização, na parte de responsabilidade ambiental e essa questão, principalmente nos condomínios em que tem criança, onde nós chamamos muita atenção do síndico, que não é fácil realmente a gente cuidar de um condomínio onde tem crianças, principalmente crianças cuidadas por babá, que na grande maioria às vezes a criança tem um horário para utilizar os equipamentos à disposição e certamente se tem algo que possa colocar em risco a vida da criança, o síndico tem que buscar uma alternativa possível para que elimine esse risco. Ok, presidente. Vamos mais uma participação agora do Francisco José, que eu achei até interessante essa pergunta dele. Lembrando, Francisco, aqui, qual é o mais seguro? Gás individual ou gás coletivo nos condomínios? Só antes de você dar a resposta, só lembrar ao Francisco, você pode consultar no site do Síndico Condomínio, que há poucas semanas atrás o presidente falou sobre isso aqui, foi o tema de um programa nosso, sobre a questão do uso coletivo do gás no condomínio. E com certeza tem muitas coisas que você vai saber a sua resposta. Mas pode repetir de novo para o Francisco. O gás de uso coletivo, ultimamente, os condomínios mais novos já vêm dotado dessa tecnologia. Certamente, o sistema é mais seguro, é mais econômico e o condomínio tem justamente esse papel. Nós precisamos colocar à disposição dos condôminos algo que abasteça todas as unidades habitacionais por um valor menor. Mas existe um detalhe. No caso do coletivo, tudo que é coletivo certamente coloca um número de pessoas maior em risco. Então o condomínio precisa ter um sistema de manutenção, principalmente preventivo, para as coisas no futuro não colocarem todos os apartamentos em risco. Ou seja, é melhor, de repente, o uso coletivo do gás, mas torna-se mais atencioso. O risco é bem maior, precisa ter mais cuidado. Certo. Ainda mais neste caso do gás canalizado, o tempo vai fazendo com que a manutenção seja mais rigorosa.
Ok, então é válido acompanhar isso junto com o seu síndico, junto com outros moradores. Ô Francisco, vamos agora aqui à participação do Saulo Cerqueira. O meu síndico quer interferir na solda que eu quero fazer na minha porta, dizendo que está perto de uma tomada. Estou contratando um profissional para isso e o síndico está colocando objeções. O que eu posso fazer? Ô Saulo, neste caso é o bom senso. Certamente o condomínio tem alguém que dá a ele o suporte, principalmente na manutenção, tanto preventiva quanto corretiva, daquilo que é o comum que é utilizado. Ele pode muito bem fazer um isolamento dessa tomada. A pessoa que for preparar esta solda deve isolar, inclusive, a unidade habitacional de acesso ao vizinho, para que minimize o máximo possível do risco. Isso é só uma questão de bom senso e de conversa. Às vezes as pessoas acabam, de uma certa maneira, criando um atrito bobo. Pô, tá bom, tem que isolar a tomada? Tem, eu pago, quanto que é? Tá, chama o fulano, faz o isolamento. Com o isolamento, certamente, elimina o risco, ou pelo menos diminui o risco, e com isso ele vai fazer a solda na porta, até porque, acredito eu, que ele deve estar colocando uma porta de proteção à porta normal que ele tem na unidade habitacional dele. E o Saulo já tomou uma iniciativa que é contratar um profissional competente para isso. Pronto, então a chave é a se esse profissional certamente tem condições de atestar sua capacidade técnica, o síndico deve eleger alguém para acompanhar o trabalho. Só isso. Bom senso é a chave de tudo, presidente. Vamos lá agora a participação da Sandra Rodrigues. Ela pergunta, essa NBR 216, existe algum material específico para a obra que penso em fazer no meu apartamento? Tenho que ter alguma autorização do Corpo de Bombeiros? Olha, a Sandra está falando agora recentemente da norma brasileira, que é a 12.680. A 21.680, perdão. Normalmente, quando se constrói um prédio, as unidades são autônomas. Claro. Eu vou procurar fazer uma obra na minha unidade. A partir de agora, toda obra que for ser realizada precisa ter um projetinho feito pelo engenheiro ou por um arquiteto, registrar no CREA, o síndico tem que autorizar, o horário de realização desta obra tem que ser como está no regimento interno do condomínio e, principalmente, o risco que essa obra pode colocar os demais condôminos numa eventualidade. Então, o que ela tem que fazer é certamente ter o cuidado de saber que vai realizar a obra, procure realizar num determinado momento do mês, um grande feriado, por exemplo, que causa, de certa forma, um desconforto menor, mas ela pode buscar um apoio do condomínio, no sentido de aí o síndico condomínio já tem hoje os engenheiros à sua disposição, para que o síndico possa ter o apoio para avaliar, inclusive, o risco que aquela obra está causando. Mas, por exemplo, se for uma troca de uma pia de cozinha, é muito simples, mas hoje em dia recomenda-se que tenha um engenheiro para que não cause um determinado risco ao condomínio. Mas vamos imaginar que seja a mudança do banheiro. O banheiro é colocado numa determinada posição, ela quer mudar. Aí já é um risco que possivelmente pode trabalhar encanação, claro, esses detalhes, mas precisa ter o cuidado. Mas não existe material específico e nem precisa ter autorização do Corpo de Bombeiros. Basta você ter o engenheiro responsável e o projeto registrado no CREA e ele certamente acompanhando a sua obra. Presidente, são 12 horas, 3 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais sobre esse tema tão importante que é a prevenção contra incêndio nos condomínios. Só para mostrar para você o quanto que esse tema é algo que precisa ser tratado com muita responsabilidade, eu quero deixar aqui um convite ao comandante do Corpo Bombeiro Militar do Distrito Federal. Caso o comandante não tenha condições de estar nos recebendo aí na próxima semana, daqui próximos 15 dias, nós queríamos muito que o comandante destacasse alguém do Corpo de Bombeiro para a gente retomar esse assunto na versão 2, aqui no programa, claro, porque nós precisamos alertar a população o quanto nós temos que ter cuidado, principalmente, Valdir, agora
que nós estamos lançando aí, nós, eu digo as construtoras, estão lançando edifícios com 20, 22, 25 andares, condomínios clube, e Asa Sul, Asa Norte, que o tempo está fazendo com que essas edificações estejam envelhecidas. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa população. Fica aqui, comandante, o convite para que a gente possa, junto ao Sindicondomínio, Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, a gente construir uma parceria que possa dar à população um trabalho de conscientização, inclusive na correta utilização de todos os equipamentos disponíveis no condomínio contra incêndio. Ok, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente do Sindicondomínio DF, José Pimentel, agradecer a nossa equipe técnica aí, ao Marvin, ao Danilo, e agradecer principalmente a você, internauta, que participou conosco nesses 35 minutos de programa. Lembrando que nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira, às 11h30. O tema será divulgado durante a semana nas redes sociais da Top TV Brasil. E participe. Mais uma vez eu falo, a nossa equipe está na rua, receba a nossa equipe com carinho, com grato e utilize. Utilize para fazer o seu questionamento, a sua contribuição, a sua pergunta. Tenham todos uma semana abençoada. Segue TV Sindicondomínio.